bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Fortes emoções hoje à noite. Meu Deus. Gálatas capítulo 4, verso 1. Gálatas capítulo 4, verso 1. Depois eu vou lá dar um abraço e um beijo na Val Francine. Por que Deus diz que é seu e você não pode pegar? Por que Deus diz que é seu e você não consegue desfrutar? Por que que às vezes nós lemos as Escrituras, principalmente lá em Efésios capítulo 1, verso 3, quando a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Nós vemos esse texto e falamos assim: eu sou um abençoado, eu sou um herdeiro, eu sou um filho. E parece que às vezes está um pouco distante as promessas ou a bênção no sentido de desfrutar de algo. Gálatas capítulo 4, ele nos dá uma pista. Ele diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em que o herdeiro é menino, em que o herdeiro não tem maturidade, em nada se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas ainda está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Até o pai entender que esse filho tem maturidade para poder desfrutar de toda a herança como um herdeiro. O exemplo clássico é aquele pai que tem um recurso financeiro, como por exemplo, compra uma Ferrari para um filho quando ele tem 12 anos. A Ferrari é dele? É. Ele pode desfrutar? Não. Por quê? Porque ele é menor. Ele não tem maturidade para lidar com aquilo. Mas cavocando um pouco as Escrituras, eu percebi que não é somente a imaturidade que nos leva a não desfrutar daquilo que Deus disse que é nosso. E tem um ponto muito interessante nisso que eu quero falar com você hoje. Eliseu, eu não desfruto daquilo que Deus disse que é meu. Pode ser imaturidade. Mas tem algo que eu quero também falar com você. Juízes capítulo 7. Abre lá, verso de número 1. Vamos ler uma porção das Escrituras. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que estava com ele, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Mas disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele que eu disser, este irá contigo, este irá. Porém aquele a quem eu disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, de 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente que toda se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas suas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Para o arraial dos midianitas, estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes descer, desce com teu moço Purá, e ouvirás o que dizem, pois
fortalecidas as tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Purá, até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam um vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o seu companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e seu significado, o adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Até aqui essa leitura. Pai Celestial, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua palavra verdadeira, fiel, poderosa, pela sua palavra que nos sustenta, pela sua palavra que cura, pela sua palavra que abre porta, pela sua palavra que muda a realidade. E nessa noite é uma noite de mudança de realidade por causa da manifestação da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, em Juízes capítulo 2, verso 8, 9 e 10, vai dizer assim: e levantou-se uma geração que não conheceu ao Senhor. Levantou-se, congregou-se uma geração que não sabia o que Deus tinha feito. E eu fiquei pensando, como que um israelita, um judeu ou um hebreu não vai conhecer o que o Deus de Israel fez? Se você pegar o livro de Juízes, o livro de Juízes é um período sombrio na vida do povo de Israel. E parece que não tem um elo, não tem uma conexão entre Josué e Juízes. Parece que todo o trabalho feito até Josué, ele estanca, ele para. Você vê uma continuidade em todos os livros do Antigo Testamento até Josué. Quando chega em Juízes, parece que a descrição é diferente, a abordagem é diferente. E logo no capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer: e levantou-se uma geração que não conheceu ao Senhor. Veja, há 50 anos atrás foi feito algo que permaneceu e agora está podendo ser realizados milagres, prodígios, maravilhas, ações. O trabalho que foi feito lá atrás, eu e você estamos colhendo. E se nós queremos que algo seja colhido lá na frente, eu e você precisamos plantar agora. E foi a desconexão, ou melhor dizendo, foi o rompimento, o elo da corrente que não tem entre Josué e Juízes. E levanta-se uma geração que não faz ideia do que Deus fez. Só que na verdade esse texto, ele nos dá uma ideia de que levantou-se uma geração que deliberadamente optou não estar mais debaixo da potente mão de Deus. Porque Josué, no auge do seu pronunciamento, ele diz assim: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, sempre olhamos esse texto de que ele se preocupa realmente com a sua casa, mas ele se preocupou somente com a sua casa e não com a continuidade do seu ministério. Em Juízes capítulo 6, verso de número 1, a Bíblia diz que o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Eles semearam algo e eles colheram. Veja, Deus nunca pesa a mão sobre ninguém. São nossas atitudes que nos tiram debaixo da potente mão de Deus, é diferente. Nós semeamos algumas coisas que depois nós vamos colher. E a semeadura deles, meu pai já dizia: quem planta vento colhe tempestade. Alguém se lembra desse ditado? Só um pouquinho. Bom, deixa eu continuar a mensagem aqui, senão a gente vai descobrir algumas idades.
No verso de número 11 do capítulo 6, a Bíblia vai dizer: Gideão, homem valente, varão valoroso, o Senhor é com você. Gideão, comigo? Se o Senhor é conosco, por que eu estou malhando trigo no lagar? Não, Gideão, não falei que eu sou conosco, eu disse eu sou contigo. Sabe por que Deus disse para Gideão que Deus era com ele? Porque Deus sempre vai tratar você na sua individualidade, mesmo você estando no meio do corpo. Deixa eu dizer para você, você é único para Deus. Não, eu vou dizer de novo, a sua alma precisa se converter a essa ideia. Você é único para Deus. A sua alma precisa se convencer disso. Mas Senhor, se o Senhor está comigo, o que dizem os nossos pais de que o Senhor nos tirou do Egito, nos tirou das mãos dos nossos opressores, e agora novamente nós estamos vivendo outro período de opressão? Veja, eles têm um período de opressão no Egito, tem um período de opressão nos midianitas, vai ter depois um período de opressão da Síria, vai ter um período de opressão na Babilônia, vai ter um período de opressão depois, e são libertos pelos medo-persas. Israel é um povo oscilante. Israel sempre precisa ser corrigido, sempre precisa ser disciplinado, e a forma de disciplina era ser entregue às nações. Nações essas que por um ciclo oprimia a nação de Israel. Mas o que me deixa animado é que não há dificuldade que dure para sempre. Uma hora aquilo que nos aperta solta, uma hora aquilo que nos oprime tem que se render à obra redentora e remidora de Jesus, quando reconhecida e quando declarada. E ele vai dizer assim: Gideão, você é o cara, mas eu sou o menor da casa de meu pai, da tribo de Manassés, eu sou o pequenininho. Ó, Deus gosta dos pequenininhos, viu? Eu sou o menor, Senhor. E aí começa aquela, né? Vamos fazer o seguinte, anjo, porque é o anjo do Senhor que aparece para Gideão. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui uma lãzinha e eu vou colocar aqui. Então, amanhã de manhã, se a lãzinha aparecer molhada e em volta seco, eu sei que essa palavra vem do Senhor. Aí acontece como ele tinha solicitado. Não, olha, vamos fazer outro teste agora. Se amanhã a lã aparecer seca, mas em volta molhada, então eu vou entender. Ei, meu irmão, pare de fugir do chamado que Deus está fazendo para você. A gente às vezes fica que nem Gideão, tentando empurrar algumas coisas. Eliseu, mas eu sou o menor da casa. Gideão também era. Mas Eliseu, eu tenho algumas dúvidas. Gideão também era. E chegou uma hora que Deus falou assim: Gideão, chega, vamos avançar nisso. Chega o capítulo 7, verso 1. A promessa é: entregarei Midian na sua mão. Vemos isso no capítulo 6 inteiro. Vemos isso no texto que lemos. Mas parece uma brincadeira de mau gosto de Deus, porque ele diz assim: eu prometi entregar Midian na sua mão, mas eu não posso te dar. Nós lemos no texto: eu prometi entregar para você isso, mas você não pode pegar, você não pode usufruir, você não pode desfrutar. Mas por que, Senhor? Tem muita gente com você. Uma das coisas que nos impede de desfrutar aquilo que Deus disse que é nosso é porque tem muita gente do nosso lado. Senhor, o que a gente faz agora? Gideão, apregoa, passa em toda a nação e sai gritando: covardes e medrosos fujam, covardes e medrosos fujam. Para a surpresa de Gideão, 22 mil nem sequer titubearam, disseram assim: rapaz, eu estava esperando um convite desse. Pegaram as coisas e foram embora. Você quer fazer um teste? Faz um teste aí no seu lugar, diga: covardes e medrosos fujam.
Você está 1500 anos antes de Cristo. Você foi comissionado, você tem uma chamada, você tem um ministério, você foi convocado. Você tem 32 mil pessoas que precisam ouvir a sua voz em campo aberto. Não tem um som desse como nós temos. Provavelmente as vaquinhas estavam ali pastando, tinha barulho de animal, as crianças podiam estar correndo ali, fazendo barulho. E você acha que desse jeito você vai botar 22 mil para correr? Eu vou te dar mais uma chance. Coloque 22 mil covardes e medrosos longe de você. O pessoal da manhã está dando de 10 em vocês. Eliseu, por que você está fazendo isso? Isso é didático, meu irmão. A Bíblia diz assim: cri, por isso falei. Você crê que 22 mil covardes e medrosos podem sair do seu convívio? Se você crê, faz essa declaração. Pronto, 22 mil pedras de tropeço que estavam atrapalhando você, que estava assim impedindo você de desfrutar, saiu, foi embora, acabou. Chega de sermos atrapalhados por medrosos e covardes. Meu irmão, medroso e covarde não pode andar com você. Calma, ele pode ser salvo, vai ser evangelizado. Calma, para você não atirar uma pedra em mim. Dessas 22 mil que sobrou aí, você vai atirar em mim. Mas como o seu chamado é muito sublime, como o seu chamado ele é muito poderoso em Jesus, eu e você não podemos perder tempo com medrosos e covardes. Porque o ministério é excelente, a chamada é excelente, o trabalho é excelente. Gideão é um libertador, e como libertador ele tem um foco: eu vou libertar Israel da opressão dos midianitas. E hoje Deus levanta alguns Gideões, libertadores, e para colocar a nação, a cidade, o bairro que está opresso pelos demônios midianitas em liberdade. Por isso que não dá para andar com qualquer um, não dá para andar com todo mundo. E Deus ainda disse: olha, cara, eu vou dizer para você por que é que eu estou fazendo isso. Porque quem eu disser que vai andar com você, vai andar com você. Quem eu disser que não vai andar com você, não vai andar com você. Eu só li o texto para você. Está no texto. Ou seja, 2020 é um ano de que Deus vai definir quem são as pessoas que vão andar com você. Vai andar com você. E Deus diz assim para ele: Gideão, beleza, 22 mil foram embora, pronto. Só que tem muita gente ainda com você. Ô Deus, é o seguinte, você me deu um trabalho, você me chamou, eu tenho uma guerra, e você ainda está achando muito? Manda eles descer para tomar água. Descer para tomar água? Põe eles para tomar água. Olha essa frase que eu vou dizer para você: quem faz o recrutamento é Deus, mas quem faz a seleção é a água da palavra. Quem recruta é Deus. Ou seja, tem 10 mil. Deus olha e fala: rapaz, tem 10 mil. Faz o seguinte, Gideão, agora nós vamos tirar a prova dos 9. Manda eles tomarem água. A forma como eles tomarem água, a gente vai definir quem vai andar com você e quem não vai andar com você. Para surpresa dele, 9.700 se abaixaram para tomar água de qualquer jeito. 300 pegaram a água, colocaram na mão e trouxeram até a boca. Lentamente, atento. Sabe o que isso me ensina? De que quem vai andar comigo e com você são pessoas que têm relacionamento com a água da palavra. Parece que não tem conexão o que Deus fala com a realidade de Gideão, mas às vezes parece assim mesmo. Parece que o que Deus está falando não bate com a nossa realidade, porque toda a palavra profética ela nasce num lugar mais alto que choca a nossa realidade. Por isso que a gente toma um susto. Deus, só 300 é com esses 300 que eu vou usar
para livrar Israel das mãos dos midianitas. Porque quem está andando com você agora, Gideão, são homens que sabem tomar água. Ei, meu irmão, quem vai andar com você sabe se relacionar com a água da palavra. Então se prepara para você crescer também. Porque é o seguinte, diz a estatística, ou diz os estudos, que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Imagine, Gideão estava rodeado de medroso e covarde. Como é que esse cara ia avançar? Então Deus precisa limpar o caminho dele, como está limpando o seu caminho nessa noite. Deus, e agora? O que eu faço? Prepara todo mundo, desce ao arraial. Mas se porventura você tiver medo, leve Purá com você, porque Purá irá fortalecer as suas mãos. Não dá para você andar na sua chamada ministerial sozinho. Não dá. Porque vai chegar uma hora que eu e você vamos ter medo. Vai chegar uma hora que o joelho vai bater. Vai chegar uma hora que o frio na barriga vai vir. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar se apoiar. E Gideão tem Purá. Todo Gideão precisa de um Purá. Todo Davi precisa de um Joabe. Todo Moisés precisa de um Josué. Todo Elias precisa de um Eliseu. Ele precisa de Purá. Porque ele diz, Deus fala para ele, se você sentir medo, Purá, ele vai fortalecer as suas mãos. Você não terá medo. E o texto sagrado diz que ele desce ao arraial e ele ouve. Ouve o quê? Um homem que tem um sonho. Rapaz, eu sonhei e vi que um pão de cevada torrado descia do céu e ele girava no arraial dos midianitas e ele derrubava a tenda do comandante e colocava a tenda do comandante de perna para cima. O outro olha e fala assim, cara, você teve o sonho? Pois é, eu estou tendo um entendimento. Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Isso não é outra coisa senão a manifestação de Deus através de Gideão. Isso não é outra coisa senão a ação de Deus. E quando eu e você ouvimos uma revelação de um sonho profético como esse, a gente fica animado. E eu quero declarar que você passa a sonhar, meu irmão. Você precisa voltar a sonhar. Não é sonhar só com a pizza que comeu no domingo, não. É você sonhar os sonhos de Deus. E não só sonhar, mas ter revelação dos sonhos. Porque é que é importante que um rei tenha alguém do seu lado. Eu falei para você que Gideão tem Purá, Davi tem Joabe. É interessante que quando Joabe, sendo um capitão dos exércitos de Davi, ele anda ombro a ombro com Davi. Mas entre Gideão e Purá, Purá fortaleceu Gideão. Mas Joabe e Davi é o contrário. Davi tem um moço, um homem, um capitão, e ele quer passar o censo sobre Israel. Ele quer saber o tamanho de Israel. Ele quer saber o tamanho de Judá. E a Bíblia diz que Joabe libera uma palavra profética sobre ele. E ele diz assim, não faça isso, meu senhor. Eu estou lá em 2 Samuel 24, depois você lê em casa. Não faça isso, meu senhor, mas que se multiplique em 100 vezes o seu reinado. Davi olha para a cara dele e fala, eu e você precisamos estar atentos às palavras proféticas que são liberadas. Davi estava tão cego no seu desejo de saber o tamanho do seu reinado, que Joabe libera uma palavra profética sobre ele, e ele nem dá bola. É a mesma coisa de eu chegar para você e falar assim, vai multiplicar em 100 vezes a paz na sua casa, vai multiplicar 100 vezes o seu reinado, vai multiplicar em 100 vezes o seu faturamento, vai multiplicar 100 vezes a alegria na sua casa, vai multiplicar em 100 vezes a sua conta bancária, vai multiplicar 100 vezes tudo. Aí você olhar para mim e falar,
Ei, meu irmão, quando a palavra profética é liberada, é porque um ambiente profético foi gerado. Então tudo que é gerado no ambiente profético, ele se potencializa. Então se eu, por exemplo, liberar a palavra profética sobre você, não é só isso que você vai receber, é muito mais. Por quê? Porque palavra profética em ambiente profético se potencializa, ela cresce. Então quando você recebeu a palavra profética, você levanta a mão e fala: é para mim, amém, glória a Deus, aleluia, é meu. Por isso que eu levei você a espantar, a botar para fora 22 mil. Porque eu e você precisamos falar. Quando falamos, nós semeamos, nós lançamos. Quando falamos, não só nós ouvimos, mas o mundo espiritual ouve. Porque nós também somos um ser espiritual. E Davi olha e fala assim: não, 100 vezes o meu reinado, não. Vai lá, vai viajar. Ô Vandréia, libera o Edivaldo para viajar 9 meses e 21 dias? Não? Qual esposa aí liberaria o marido para viajar 9 meses e 21 dias? Liberaria? Glória a Deus. Teu marido vai ficar 9 meses e 21 dias viajando por causa de uma decisão errada de um líder. Porque o texto sagrado diz que Joabe com o seu exército viajou 9 meses e 21 dias por causa da decisão errada de um líder. A hora que Davi recebe Joabe de volta da sua expedição missionária, não sei se eu posso dizer assim, ele fala assim: olha, 800 mil homens em Israel e 500 mil homens em Judá. Uau! 1.300.000 homens eu tenho agora para o meu exército. Aí o profeta bate na porta da casa de Davi. Davi, vamos acertar as contas. Puxa vida, errei, falhei, que decisão errada essa que eu tomei. E aí o profeta apresenta 3 propostas para ele. Você quer 3 meses de luta, 3 dias de espada, ou 3 dias, 3 meses nas mãos dos inimigos? Ele falou assim: olha, eu prefiro cair na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Davi foi perdoado do seu pecado? É claro que foi. Teve consequência? É claro que teve. O anjo desce e começa: 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil. Davi está em profundo arrependimento. Davi vai na ira de Araúna, no Jebuseu. Aí Araúna olha e fala assim: cara, o que você está fazendo aqui? Eu vim ofertar a Deus. Então pegue o que você quiser. Aí vem aquela célebre frase: pegar o que eu quero? Não darei nada ao meu Deus que não me custe. E a Bíblia registra que a hora que Davi oferta, o anjo para a execução. Por que isso? Porque o crescimento, quem deu foi Deus. Então quem protege com oferta é Deus. A hora que Davi quer saber o tamanho do crescimento, que não tem a ver com o braço dele, Davi tem que enfiar a mão no bolso e dar uma oferta de santificação para proteger. Sabe por que eu e você hoje não damos mais oferta para ser protegido? Porque um dia Jesus foi a nossa oferta de proteção, e a hora que essa oferta de proteção morreu ali na cruz do Calvário, eu sou protegido. Então por causa dessa proteção é que eu dou oferta de gratidão, não mais de proteção. O arrependimento caiu no coração de Davi. Ei, você não tem como explicar o crescimento que Deus traz para você. Você não tem como explicar o crescimento que Deus traz para você. Não tem como explicar o crescimento dessa igreja. Não tem como explicar o crescimento no seu trabalho, porque quem dá é Deus. E como isso é protegido? Com uma oferta que foi dada na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Veja, Davi ouve uma palavra e rejeita. Um líder, um rei, tem um comandante do seu lado. Gideão ouve uma instrução, praticamente a mesma. Rapaz, eu vou levar por aí então comigo. Você já deve ter estudado o Antigo Testamento.
E no Antigo Testamento você vê muitas vezes Deus falando assim diz o Senhor. Ou você vê Deus chamando um profeta e um profeta automaticamente, pois não, Senhor. Então, a gente vai voltar esses dias. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo, Dani, que um ministério profético forte se levanta, que consegue ouvir a voz de Deus e perceber quando Deus está falando. Que seja você esse profeta desses dias, nessa cidade, na nossa geração. Que seja você esse do ministério profético que ouve a Deus. E às vezes ouvir a Deus é ouvir as pessoas. Agora ele tem a revelação. Qual é a revelação que ele tem? Um pão de cevada torrado do céu. Gideão volta, fala, cara, é agora. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. E Deus dá uma instrução. Meu irmão, o nosso Deus é um Deus de instruções. O nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus é um Deus pautado na sua palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque Gideão diz assim, eu vou fazer desta forma e vocês vão fazer igualzinho eu estou falando para fazer. E não se levantou no meio, pastor Jefferson, nenhum que dizia assim, olha, eu acho melhor a gente fazer de outro jeito. Eu acho melhor a gente mudar aqui um pouquinho. Porque, não, meu irmão, Deus falou que era para fazer daquele jeito. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Qual era a instrução? Dividir em grupos de 100. 3 grupos de 100. Fazer o quê? Pegar as provisões. Há uma provisão de Deus sobre a sua vida. Eu vou falar de novo. Há uma provisão de Deus sobre a sua vida. Eles pegam as trombetas. E eles pegam cântaro vazio e pegam uma tocha de fogo. Cântaro vazio e tocha de fogo. Cântaro, se carrega água no cântaro. E o detalhe é que cântaro na Bíblia só mulher carregava. Gênesis 24, nós vemos isso. A mulher do tanque, no Novo Testamento nós também vemos isso. Tem apenas uma referência bíblica de homem carregando cântaro. Só uma, quando Jesus pede para preparar a ceia. E Jesus diz assim, ei, vocês vão ver um homem com o cântaro nas costas. Segue ele. Aonde ele for você vai, aonde ele entrar você entra. Ei, sabe o que significa o homem com o cântaro? Hoje para mim e para você, representa o Espírito Santo na vida do homem. Meu irmão, não siga qualquer um, siga aquele que tem a revelação da água da palavra, que tem o cântaro assim, ó. A internet está dando muita voz para muita gente falar muita coisa. E está trazendo uma confusão na nossa cabeça, porque no domingo você ouve a mensagem aqui, aí na segunda-feira você ouve o pastor A, na terça você ouve o pastor B, na quarta você ouve o pastor C, na quinta-feira você ouve o pastor D, e você não sabe quem está carregando o cântaro com água. Ei, será que eu falo isso? Eu e você temos um pastor que carrega o cântaro com água, e que nos conduz, e que nos mostra. Jesus disse assim, siga esse homem que tem um cântaro com água. E por que eles pegam a tocha? A tocha representa o Espírito Santo. A tocha ilumina o seu caminho. A tocha te dá uma direção. A tocha, ela pode espantar algum animal selvagem que tente chegar. É necessário, não você e eu termos o cântaro, mas é necessário eu e você termos a tocha do Espírito Santo acesa na nossa vida. Olha a instrução, peguem a provisão, já pegamos, Senhor. Pegue agora as buzinas, já pegamos, Senhor. Agora você pega o cântaro vazio, agora você coloca a tocha dentro do cântaro e você vai quebrar, e você vai fazer um barulho, você vai tocar as buzinas. E a Bíblia diz que quando eles tocaram as buzinas, eles fizeram barulho, que o cântaro foi quebrado. A Bíblia Sagrada registra que houve uma confusão no arraial dos midianitas, dos amalequitas, dos orientes. Ei, meu irmão, às vezes é necessário eu e você fazermos barulho. É necessário fazer barulho, porque eu aprendi também que no meio do barulho é que Deus responde oração.
Como assim, Eliseu? A nossa oração, ela sobe à presença de Deus como incenso agradável. Mas quando ele responde, o livro do Apocalipse registra que ele responde com barulho, com buzina, com trovão e com alarido. Então eu tenho aprendido que quando há um barulho no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, eu fico atento, porque Deus está respondendo orações. Paulino, todos eles precisaram de ajuda. Todos esses líderes precisaram de ajuda. Todos esses líderes precisaram depender de alguém. Por isso que eles não poderiam andar com qualquer pessoa, ou qualquer pessoa está andando com eles. Meu irmão, o projeto que Deus colocou na sua mão é muito grande. O projeto, o ministério, o sonho, a visão, a revelação é muito grande. Não é para qualquer um para andar com você. Deus vai te dar uma equipe poderosa para você avançar sobre a terra. O problema não estava em Gideão, que não poderia desfrutar daquilo que Deus disse que era dele. Mas o problema estava no tipo das pessoas que estavam rodeando Gideão. Deus falou assim: cara, tem muita gente com você, tem medroso e covarde, eu não posso fazer isso no meio deles. Ah, meu irmão, se você permitir que essa ação de Deus no seu relacionamento aconteça, aperta o seu cinto que você vai decolar. Aperta o cinto. Porque depois que os 22 mil saíram, que houve essa seleção, Deus falou assim: bom, é agora que nós vamos começar. Ei, você só está começando no seu chamado. Você só está começando no seu ministério. Eliseu, Deus ia preparar a vitória para Gideão? Não, a vitória já estava pronta. Deus estava preparando o Gideão para a vitória. A vitória já estava pronta. A visão já tinha sido dada. O pão de cevada já tinha sido visto. Quem é o pão de cevada para eles? O pão de cevada para eles era a espada de Gideão. E quem é o pão de cevada torrado que desceu do céu e que colocou todos os demônios debaixo dos seus pés? Jesus Cristo de Nazaré. E isso aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, e hoje aí você podemos desfrutar disso. O texto falou de uma trombeta, meu irmão. Precisamos nos acostumar com trombeta. Por que, Eliseu? Porque um dia uma última trombeta irá tocar. E quando essa trombeta tocar, os que morreram ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão arrebatados num piscar de olhos. Nos encontraremos com o Senhor Jesus nas alturas. Teremos as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo para galardão, recompensa do santo, da igreja, da noiva. E a Bíblia diz que nós desceremos com Ele, com vara de ferro, conforme Ele vai reger as nações, e governaremos durante 1000 anos. E o texto sagrado continua dizendo que haverá o julgamento, o juízo final, e a nova Jerusalém descerá, e passaremos com o Senhor Jesus a eternidade inteira com Ele. Então, ei, esteja atento. Esteja atento. Eu falei para você que líderes precisaram de ajuda. Deixa eu falar para você, até Jesus precisou de ajuda para carregar a cruz. Simão Cirineu, da cidade de Cirene, vem para o dia do perdão, para encontrar apenas uma gotinha do sangue de um cordeiro, de um animal sem mancha, sem mácula, de um animal perfeito, mas de um animal que cobriria o seu pecado por mais um ano. Ufa, passei no teste. Fui perdoado mais um ano. E Jesus está indo na Via Crucis, em direção ao Gólgota, para fora da cidade, como bode expiatório, levando o nosso pecado, carregando a cruz que era nossa, carregando a coroa de espinhos que era minha e sua, levando as marcas no corpo que era para eu e você levarmos. E Ele está ali andando como homem machucado, como homem fraco, como homem esperando que aquilo acabasse. Mas uma hora aparece Simão Cirineu, da cidade de Cirene, todo de branquinho,
que nessa roupa branquinha, bonita que a pastora Marli está usando, bem branquinha assim, ó. E ele está andando. Jesus cai com a minha e a sua cruz, porque a cruz era nossa. Quando ele cai, o soldado manda Jesus levantar, e Jesus não tem força para levantar. E está passando aquele homem de branco, Simão Cirineu. Você ajuda o condenado a carregar a cruz. Eu ajudar a carregar a cruz? Mas olha a minha roupa. Eu estou indo para o dia do perdão. Eu estou indo para obter o perdão dos meus pecados. Eu estou indo para obter ao menos uma gotinha do sangue de um animal que será imolado, para que eu fosse perdoado, para que eu seja perdoado. E agora você quer que eu ajude esse condenado? Ajude-o! E ele pega. E mal sabia Simão Cirineu que ele estava ajudando não um cordeiro, mas ele estava andando com o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro. Ei, meu irmão, se Jesus, para carregar a cruz, Deus enviou Simão Cirineu para ajudar ele a chegar no destino dele, por que você acha que você tem que andar sozinho? Você precisa de alguém do seu lado. Você precisa. Simão Cirineu hoje para mim e para você é a representação do Espírito Santo. Às vezes eu e você temos angústias e medo na caminhada. Vem Simão Cirineu, o Espírito Santo te coloca assim no braço e fala assim: ei, eu vou com você até onde você tem que chegar. Ah, você não pegou essa, meu irmão. Ele nos ajuda nas nossas lutas. Ele nos ajuda nas nossas dificuldades. Ele nos ajuda nas batalhas. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos suporta. O amigo, o consolador, o professor, o tutor, Espírito Santo de Deus. Não é maior do que o Pai, nem menor do que o Filho, mas é a ação da divindade. O Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, porque Jesus não ressuscitou sozinho, foi o poder do Espírito Santo que o colocou de pé. Jesus levou tudo aquilo que levou na cruz. Jesus levou a dor para que eu e você não sintamos dor. Jesus levou a condenação para que eu e você fôssemos livres da condenação. Ele levou a culpa para que eu e você fôssemos livres da culpa. Meu irmão, algumas vezes é mais fácil a gente dobrar o joelho, reconhecer e falar assim: Senhor, eu preciso de um Purá, eu preciso de um Joabe, Senhor, eu preciso de um Josué para andar comigo. Está pesado o serviço, está pesado a obra. Às vezes o trabalho é pesado, semelhante a uma cruz. Semelhante. Vem o Espírito Santo e fala assim: cara, é ali que você tem que chegar? É. Então deixa comigo. Pega aqui no meu ombro e vamos junto. Hashtag tamo junto. O Espírito Santo, se tivesse hashtag naquela época, Paulino ia ser assim: hashtag tamo junto. Jesus passou o que passou para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Eliseu, eu não estou vivendo tudo isso. Pode ser imaturidade, ou pode ser pessoas que estão ao seu lado que não tem que andar perto de você. Mas nessa noite eu vejo aqui somente dois grupos. Só dois grupos eu consigo ver essa noite. Ou eu vejo aqui um Gideão, ou eu vejo aqui um Purá. Ou você está sendo esse que está malhando trigo no lagar e Deus levanta você como um libertador, como um evangelista, como um pastor, como um mestre, como um profeta, como um apóstolo, mas nenhum deles anda sozinho. Ele vai precisar de um Purá. Deus pode estar levantando nessa noite os Davis, mas nenhum Davi pode andar sozinho, precisa de um Joabe do lado. O seu propósito é muito grande. A cruz que Jesus carregava era grande, pesada. O Espírito Santo disse: ei, deixa que eu vou te ajudar.
Naquela época foi um homem natural, foi Simão Cirineu que ajudou. Hoje é o Espírito Santo de Deus, o mesmo que levantou Jesus daquela sepultura, que colocou o mestre de pé, que deu vida, porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos vivifica o nosso corpo mortal. E por que que o Espírito Santo ressuscitou Jesus? Porque Jesus era um inocente. E na lei de Moisés, tanto em Levítico quanto em Romanos, a Bíblia diz que aquele inocente que morre e que cumpre a lei, por ela vive. O Espírito Santo foi nas Escrituras: tenho que levantar Jesus, tenho que colocar Jesus de pé, porque ele tem que se assentar à direita do Pai, porque eu tenho que habitar numa noiva que foi preparada para ele. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.